Memórias familiares mentalizam a reprodução das mesmas experiências. Todos os dias, quando você vê as mesmas pessoas, seu chefe, por exemplo, e sua esposa e filhos, faz as mesmas coisas, dirige até o trabalho, executa as tarefas diárias e faz a mesma atividade física, vai aos mesmos locais, seu café preferido, a mercearia que frequenta e seu local de trabalho, e olha para os mesmos objetos, seu carro, sua casa, sua escova de dentes e até seu próprio corpo. Suas memórias familiares relacionadas ao mundo conhecido o levam a mentalizar a reprodução das mesmas experiências. Poderíamos dizer que o ambiente está de fato controlando sua mente. Como a definição neurocientífica de mente é cérebro em ação, você repetidamente reproduz o mesmo nível mental ao mentalizar quem você pensa que é em referência ao mundo externo. Sua identidade fica definida por todas as coisas externas, pois você se identifica com todos os elementos que compõem seu mundo exterior. Assim, você está observando sua realidade com uma mente que é igual a ela. Portanto, você colapsa as infinitas ondas de probabilidades do campo quântico em eventos que refletem a mente que você usa para experimentar sua vida. Você cria mais do mesmo. Talvez você não pense que seu ambiente e seus pensamentos sejam tão rigidamente semelhantes e que sua realidade seja tão facilmente reproduzida. Mas quando considera que seu cérebro é um registro completo de seu passado e sua mente é o produto de sua consciência, em certo sentido você estaria sempre pensando no passado. Ao responder com o mesmo hardware cerebral que corresponde ao que você lembra, você estará criando um nível mental idêntico ao do passado, pois seu cérebro está disparando automaticamente circuitos existentes para refletir tudo o que você já sabe, experimentou e, portanto, pode prever. De acordo com a lei quântica, que a propósito ainda assim trabalha para você, seu passado agora está se tornando seu futuro. Raciocine. Quando pensa a partir de suas memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Todos os conhecidos de sua vida levam seu cérebro a pensar e sentir de maneira familiar, assim, criando resultados conhecíveis, você reafirma continuamente sua vida como a conhece. E como seu cérebro é igual a seu ambiente, a cada manhã, seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Todos os dados sensoriais do mundo exterior processados por seu cérebro, via visão, olfato, audição, tato e paladar, ativam seu cérebro a pensar igual a todas as coisas familiares em sua realidade. Você abre os olhos e sabe que a pessoa deitada a seu lado é sua esposa devido às experiências de vocês juntos no passado. Você ouve um latido do lado de fora do quarto e sabe que é seu cachorro querendo dar uma volta na rua. Você sente uma dor nas costas e lembra que é a mesma dor sentida ontem. Você associa seu mundo familiar e exterior a quem você pensa que é, lembrando de si mesmo nessa dimensão, nesse tempo e espaço particulares. Nossas rotinas. Plugando no passado. O que a maioria de nós faz todas as manhãs após sermos plugados à realidade por esses lembretes sensoriais de quem somos, onde estamos e etc. Bem, permanecemos plugados nesse eu do passado, seguindo um conjunto inconsciente, extremamente rotineiro de comportamentos automáticos. Por exemplo, você provavelmente acorda no mesmo lado da cama, coloca o roupão do mesmo jeito de sempre, olha-se no espelho para lembrar quem é e toma banho seguindo uma rotina automática. Em seguida, se arruma para ter a aparência esperada por todos e escova os dentes da maneira usual memorizada. Bebe café em sua caneca favorita e come o desjejum costumeiro de cereais. Coloca a jaqueta que sempre usa e inconscientemente fecha o zíper. A seguir, dirige automaticamente até o trabalho por uma rota conveniente e costumeira. No trabalho, faz as coisas usuais que memorizou como fazer muito bem. Vê as mesmas pessoas, que ativam as mesmas reações emocionais,
o que faz com que você tenha os mesmos pensamentos sobre essas pessoas, seu trabalho e sua vida. Mais tarde, volta para casa apressadamente para poder comer às pressas, para se apressar para assistir seu programa de TV favorito, para ir correndo para a cama, para poder se apressar e fazer tudo isso de novo. Seu cérebro mudou alguma coisa que seja nesse dia? Por que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida quando tem os mesmos pensamentos, executa as mesmas ações e experimenta as mesmas emoções todo santo dia? Não é essa a definição de insanidade? Todos nós ficamos presos nesse tipo de vida limitada uma vez que outra. Agora, você entende por quê? No exemplo acima, é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental todos os dias. E se o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão de sua mente e que mente e matéria são uma única coisa, então, enquanto sua mente permanecer a mesma, sua vida ficará no status quo. Assim, se o ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico da realidade, você não deveria criar mais do mesmo? Pense da seguinte forma: os dados permanecem os mesmos. Portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você pode criar algo novo? Conectado a tempos difíceis. Existe uma outra possível consequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar, recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito, você conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, sejam elas boas ou más. Existe um princípio de neurociência chamado Lei de Hebb. Basicamente, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. A teoria de Hebb demonstra que, se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas, a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios dispararam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade. Com o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando seu ambiente influencia sua mente a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em um padrão definido que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é o seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. Essa assinatura é chamada personalidade. Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva e, com isso, a realidade adapta-se continuamente.
Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina, e todos nós caímos nela. Mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo de seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim, como observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo o que você está fazendo é reagir a seu mundo externo, conhecido e imutável. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle de seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo, você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse loop repetitivo. Você é o criador do loop. A boa notícia é que, como foi você quem criou o loop, você pode optar por dar fim nele. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser. Porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, a nossa personalidade, é a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade, devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Grandeza é agarrar-se a um sonho, independentemente do ambiente. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo de uma coisa. É possível pensar maior do que sua presente realidade, e os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso. Homens e mulheres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison e Joana d'Arc. Cada um desses indivíduos tinha em sua mente o conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. A visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos, e com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todas tinham um sonho, visão ou objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já estivesse acontecendo. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha a Índia sob governo colonial no início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso, Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida de seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos de igualdade, liberdade e não violência com uma convicção inabalável. Ainda que Gandhi defendesse a liberdade para todos, a realidade da tirania e do controle britânico à época era muito diferente. As crenças convencionais daquele tempo contrastavam com suas esperanças e aspirações. Embora a experiência de liberdade não fosse uma realidade, quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas de adversidade o influenciassem a desistir de seu ideal. Por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo diferença. Mas raramente ele permitia que as condições do ambiente controlassem seu modo de ser. Ele acreditava em um futuro que ainda não conseguia ver ou experimentar com os sentidos, mas que estava tão vivo em sua mente que ele não conseguia viver de nenhum outro modo. Gandhi adotou uma nova vida futura, enquanto fisicamente vivia na vida presente. Ele entendeu que o modo como pensava,
agia e sentia alteraria as condições atuais de seu ambiente. E, por fim, a realidade começou a mudar como resultado de seus esforços. Quando nosso comportamento combina com nossas intenções, quando nossas ações são iguais aos nossos pensamentos, quando nossa mente e nosso corpo trabalham juntos, quando nossas palavras e ações estão alinhadas, existe um poder imenso por trás de cada indivíduo.